aqui da Maria Juliana. Sim, Juliana, foi o fórum da semana passada, foi postado, tá certo, para vocês lá no AVA e no EAD da Uniateneu, tá bom? Aí, no AVA e aqui no Teams. Mas não se preocupe não que ele ainda está aberto, você ainda pode responder, tá bom? Sem nenhum problema, fique tranquilo. Vamos começar então. Queria mostrar para vocês então aqui, eu postei para vocês aqui no espaço do próprio Teams, eu postei a legislação para que vocês já possam ir acompanhando. Se tiver no computador, fica um pouquinho mais fácil de acompanhar pelo computador. É só você clicar aqui em equipes, aí você clica aqui está tudo postado, o texto da aula está postado também o fórum, e está postado um videozinho sobre um assunto que a gente não vai tratar diretamente, mas que tem a ver com a aula. Eu postei aqui para vocês, quem quiser dar uma olhadinha, tá certo? Então, por exemplo, no caso aqui do PDF, vocês vão ver a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá bom? Eu postei aqui para vocês a versão atualizada dela, porque essa legislação ela sofreu uma pequena modificação em 2018. Então, se você tiver, por exemplo, um VADMECUM de 2017, ou até mesmo do início de 2018, provavelmente não vai ter essa modificação, tá bom? Então, é importante ter um VADMECUM, ou mesmo pegar a lei na internet, hoje em dia nem precisa tanto disso, né? Pega a lei na internet e você vai ter acesso a ela da forma como ela está, atualizada. Aqui ela está atualizada. Então, é essa lei que nós vamos estudar hoje, tá certo? Professor, é muito grande. Na verdade, essa aqui é uma legislação geral. Ela traz, assim, normativas gerais. É como se ela dissesse assim, qual é a regra geral do jogo? Do ordenamento jurídico brasileiro, é a Lei de Introdução às Normas. Então, ela explica basicamente como é que eu vou aplicar todas as outras leis. Por isso que a gente chama essa norma de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro de uma norma de sobredireito, ou seja, uma norma que fala a respeito do direito, que explica como o direito vai ser aplicado. Então, vocês podem acessar, tá certo, aqui. Hoje a nossa aula é só sobre essa leizinha aqui, que já é bem antiga, vocês podem ver, ela é de 4 de setembro de 1942, tá certo? Mas é uma norma que ela explica muito bem como é que o ordenamento funciona, como é que as leis são interpretadas, como é que as leis são aplicadas. Então, ela é como se desse assim, ela traz normas gerais de como é que a gente, como é que nós, futuros advogados, futuros juízes, futuros promotores, iremos aplicar a legislação brasileira, tá bom? Vamos lá começar então agora, né? Deixa eu compartilhar com vocês então meus slides, meu PowerPoint. Oh, beautiful. Aqui está. E vamos começar a falar então da lindinha aqui, né? Vocês podem chamar a lei de introdução, ela tem uma espécie de sigla, né? LINDB, você pode chamar de lindinha para os íntimos. É uma norma, então, geral. Ela é como se fosse uma norma de introdução. Ela explica para você como é que você deve interpretar e como é que você deve aplicar as demais normas. E ela acaba sendo conhecida, então, como a norma das normas. Ou seja, ela é a norma que diz como é que a gente deve aplicar as outras normas, inclusive o Código Civil. Então, por isso que ela é uma norma tão geral. Essa norma, então, basicamente, pessoal, é um esqueminha rápido para vocês, tá certo? Pra vocês entenderem como é que ela funciona. Ela não traz regras sobre, por exemplo, o que é direito, o que é direito material. Ela, na verdade, só explica e determina como é que eu vou aplicar as leis. Então, ela determina, por exemplo, como é que se deve interpretar as leis. Ela determina como é que se deve aplicar as leis, se uma norma é adequada ou não. E ela vai fazer isso, tá certo, em relação a todas as normas do ordenamento jurídico. É como se ela realmente fizesse uma introdução. Olha, para aplicar essa norma, você precisa preencher esse requisito. Então, por isso ela é chamada de norma das normas. Ela vai trazer regras, então, em relação à obrigatoriedade das leis, em relação à vigência. Então, por exemplo, se uma norma não diz, vamos dizer, né, que o nosso Planalto aí trabalhando resolveu criar uma lei, e na lei não é dito quando é que essa lei vai começar a valer, vai começar a vigorar, vai começar a ter vigência.
Então, mesmo que a legislação não diga quando é que ela vai começar a valer, a lei de introdução de normas determina que se a lei não mencionar nada, em 45 dias ela começa a valer. Então, existe uma norma geral para isso. Então, a norma geral é de que a norma começa a valer, assim que ela foi criada, a partir de 45 dias. Se ela não mencionar alguma outra coisa, então, digamos que a norma lá mencione 90 dias, um ano, que aí, nesse caso, realmente, você vai ter, como a própria norma determina, eu não vou utilizar a regra geral da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, por exemplo, quando o Código de Processo Civil foi promulgado, ele foi promulgado, mas foi dito que ele só começaria a valer realmente depois de um ano. Então, a ideia era realmente de que, durante esse um ano, a legislação, as pessoas, os juristas, a sociedade se preparasse para quando essa norma começasse a vigorar. Então, deu-se um espaço, a própria lei deu um espaço, tá certo? Para que a sociedade conseguisse se adaptar a ela. Então, ela determinou um período até que ela começasse a valer. Ela foi promulgada em um ano, mas só começou a valer no outro ano. E a norma também determina, a lei de introdução também vai determinar a garantia do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Vixe, professora, não entendi nada. De nada. Não se preocupe, eu já explicar para você o que é cada uma dessas coisas e você vai ouvir falar muito disso no curso de Direito, com toda certeza. Essa norma, gente, então, ela foi introduzida aí por um decreto-lei, tá bom? Nessa época, percebam que é 1942, é um período bem anterior, na verdade, essa lei ela já resistiu a basicamente 3 constituições brasileiras. Nós tivemos uma Constituição em 1946, a lei de introdução é anterior a ela. Tivemos uma nova Constituição, uma nova Constituição em termos, né, em 1967, e a Constituição de 88. Então, é uma legislação que ela tem servido ao direito brasileiro durante 3 constituições, e as 3 constituições a recepcionaram, com algumas modificações, mas a recepcionaram. É uma lei muito antiga e uma lei que, de certa forma, ela determina todo o nosso direito, ela explica como é que o nosso direito deve ser aplicado. E aí, uma coisa muito importante que é preciso dizer para vocês é que essa lei de introdução ela não faz parte do Código Civil. Geralmente, quando você compra o Código Civil, se você comprou o Código Civil, se você está com o Código Civil aí na sua casa, você vai ver que geralmente a lei de introdução ela está no início do Código, mas ela não faz parte do Código Civil de 2002. E, na verdade, ela tende a cada vez mais se separar do Código Civil e ser aplicada realmente de forma geral. Ou seja, eu considero essa norma não apenas como uma introdução ao direito civil, eu entendo essa norma como uma introdução a todos os ramos do direito, seja direito penal e por aí vai. Então, uma norma realmente que interessa a todos os ramos. Mas ela geralmente vem junto com o Código Civil, se você comprou aí a norma física, né? E aí, especialmente, pessoal, e aqui eu quero fazer um adendo, tá certo? Quando entrou em vigor a Lei 13.655 de 2018, tá certo? Essa legislação, passou, desculpa. Anotem essa legislação, Lei 13.655 de 2018, tá bom? Essa legislação, ela fez algumas modificações, digamos assim, na legislação, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inclusive mudou o próprio nome da lei em si. Mas ela, de certa forma, ela acabou uma espécie de distanciamento, ela distanciou um pouco mais, tá certo? Essa lei de introdução do próprio Código Civil, e aproximou mais essa lei do direito público. E aí já vê uma tendência realmente, uma influência do direito constitucional. Então, você vê que o direito constitucional passou realmente a influir, e, de certa forma, até mesmo modificar certas normas, como, por exemplo, a lei de introdução ao direito brasileiro. Vou explicar para vocês direitinho, mostrando as normas daqui a pouco, mas para que vocês percebam realmente que a gente está estudando essa norma dentro de uma disciplina de direito civil, mas não significa que essa legislação ela não seja aplicável, tá certo, a outros ramos do direito. Ela é uma norma do direito brasileiro. Então, é natural, geralmente, por uma cultura jurídica, a gente estuda ela dentro do Código Civil,
dentro do direito civil, mas ela serve a diversos ramos do direito, tá certo? E aí essa norma, pessoal, inicialmente, ela é uma norma que ela prevê normas muito gerais. Eu vou até trazer aqui para vocês, vamos voltar lá para a legislação, né? Faço questão. Vamos voltar aqui para a legislação. Vou abrir aqui lá no próprio Teams, que acho que é melhor. Vocês observam aqui no próprio Teams, na legislação que está postada. Vocês devem perceber aqui que a norma... Ops, não vai abrir direito. Deixa eu ver aqui, pronto, deu certo. Ela começa realmente com normas muito gerais, realmente ela vai trazer aspectos muito gerais da legislação brasileira. Então, por exemplo, ela vai começar aqui, é melhor eu abrir num vão maior, numa janela maior, que vocês vão conseguir enxergar melhor a legislação. Deixa eu ver aqui onde é que está. A gente vai abrir aqui. Então, tá, vocês vão conseguir enxergar agora. Pronto, perfeito. Dá para vocês verem, então, a legislação em si, tá certo? Que ela vai trazer disposições gerais a respeito do Código da legislação civil brasileira como um todo. Então, você vê, por exemplo, em relação aqui à legislação, que logo no início ela já traz uma lei que é geral. Salvo disposição contrária, nossa. Ela parou de travar, né? Estava piscando. Prontinho. Prontinho. Vocês vão ver aqui que já no início da norma, o primeiro artigo ele já vai trazer o seguinte: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. A lei já inicia assim, ou seja, é uma lei que, em regra, ela não trata sobre um assunto especificamente, ela vai tratar, na verdade, vai trazer normas gerais de como é que a lei tem que ser aplicada. Então, as regras aqui são regras mais de como é que se aplica a lei, e não necessariamente sobre um direito material específico, como, por exemplo, contrato, ou uma obrigação, ou um contrato de direito do consumidor, uma coisa nesse sentido. E ela vai continuar trazendo alguns aspectos, algumas normas de caráter mais geral, como, por exemplo, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Isso funciona, por exemplo, vocês vão estudar direito internacional, tá certo? Público e privado, vocês vão ver que a lei brasileira, ela rege sim, ela é utilizada assim, dentro das embaixadas. Então, por exemplo, uma embaixada brasileira em Nova York é um pedaço do Brasil em Nova York. E ali a legislação brasileira é aplicada, tá certo? Da mesma maneira, por exemplo, em relação a barcos, navios, por exemplo, que têm uma bandeira brasileira. Esses barcos, esses navios que têm uma bandeira brasileira, eles têm, ou seja, são barcos de nacionalidade brasileira, digamos assim, mesmo navegando pelo mar de outras nações, como, por exemplo, pela costa da Inglaterra, esse navio ou esse barco, ele é considerado um pedaço do Brasil. Então, ali a legislação brasileira é aplicada, tá certo? Então, na verdade, é como se fosse uma extensão do nosso país, e é exatamente sobre isso que a lei de introdução vai tratar. Vai trazer outras normas gerais, como, por exemplo, se antes de entrar a lei em vigor ocorrer uma nova publicação do seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a ocorrer da nova publicação. Então, digamos que a norma foi publicada,
E aí aconteceu até isso, não era exatamente uma lei, mas era uma medida provisória. Eu vou utilizar, então, como uma forma de... Não era uma medida provisória, um decreto do governador do estado. O governador do estado, em junho, por exemplo, ele publicou um decreto, tá certo, dizendo, falando sobre o retorno, né? Então, como é que Fortaleza iria retornar dentro daquele esquema de fases do período da pandemia. Nós ainda estamos no período da pandemia, né? Mas em junho ele publicou esse decreto, se eu não me engano o decreto saiu num domingo, e quando foi na segunda-feira, o governador, ele não vou dizer que ele recuou, mas ele, vamos dizer, corrigiu o texto. Ele promulgou um novo texto, tá certo? Com uma nova escrita. E a partir dali, o que a gente considera? Se não tivesse dito ali quando é que começaria esse prazo, quando é que o decreto iria começar a vigorar, eu iria começar a contar o prazo da data de promulgação do novo texto. Ou seja, sem importar o texto inicial, aquele que foi promulgado inicialmente. Eu iria contabilizar, na verdade, o segundo texto, a versão corrigida, mesmo que tenha sido de um dia para o outro. Então, assim, né? O chefe do executivo, ele tem o poder de fazer isso. E aí, se ele corrige uma lei que ele acabou de promulgar, um decreto que ele acabou de promulgar, eu começo a contar o prazo a partir do momento do novo texto, ou seja, da correção. E para todos os efeitos, pessoal, anotem isso, é muito importante. É uma nova lei. Então, na verdade, eu entendo realmente como se fosse uma nova lei, uma nova legislação, porque é um novo texto. Qualquer modificação, qualquer vírgula que é modificada na legislação, eu estou realmente fazendo ali uma revogação de um texto, uma inserção de um novo texto, porque é uma nova lei. Então, isso é muito sério, isso é muito importante, especialmente quando a gente fala de direito civil, tá certo? E é o que vai dizer exatamente o parágrafo 4º. As correções a texto de lei em vigor consideram-se lei nova. Então, quando eu vou fazer uma correção de uma legislação, eu tenho que fazer uma nova lei, e essa nova lei vai fazer a modificação no texto, mesmo que seja só um parágrafo. Eu vou modificar aqui o parágrafo 3º do artigo 4º da Constituição Federal. Da Constituição Federal não tem. Mas, sei lá, da Lei 13.240. Eu tenho que fazer uma nova lei para modificar isso. E essa nova lei vai aparecer lá, revogando explicitamente aquele artigo. E aí nós vamos ver que, ainda no artigo 2º, parágrafo 1º, a lei posterior revoga a lei anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Vocês vão ver a explicação bem direitinho disso aqui no texto que está postado na plataforma, tá certo? E também no vídeo que eu postei para vocês aqui, tá certo? Então, mas basicamente é o seguinte, regra geral, veio uma lei posterior, essa lei ela trata daquele mesmo assunto da lei anterior. Em regra, ela revoga a lei anterior. Então, eu tinha, por exemplo, o Código de Processo Civil de 1973. Quando veio o Código de Processo Civil de 2015, obviamente esse Código de Processo Civil, por tratar da mesma matéria, por tratar do mesmo assunto do Código de Processo Civil de 1973, ele revogou o Código de 73. Então, a coisa nem precisa se dizer, mas na lei diz. Mas se veio um novo Código de Processo Civil, obviamente o anterior foi revogado. Ele está fora de questão, ele está fora do ordenamento jurídico, tá certo? E como é direito processual, ele não tem influência nenhuma mais dentro do ordenamento, tá certo? A lei processual, ela começa a vigorar imediatamente. E aí a própria legislação, ela vai trazer outras coisas interessantes, como, por exemplo, né, deixa eu até pegar aqui. Como, por exemplo, que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, assim, é uma norma geral de direito, tá certo? Está prevista aqui na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileira, que ela diz o seguinte, você pode até não conhecer a lei, mas não significa que isso não é desculpa para você não cumpri-la. Então, isso aqui já exclui, basicamente, qualquer argumentação que você possa dizer de que, eu não sabia que era para pagar esse imposto. Eu não sabia que eu tinha que fazer as coisas dessa maneira. Então, assim, essa legislação, ela exclui imediatamente esse tipo de argumentação. Você não pode dizer que não conhecia a lei como uma alegação para não tê-la cumprido.
Então, assim, é até curioso porque realmente você pega naquilo que é o calcanhar de Aquiles das pessoas. No Brasil, especialmente, a maioria das pessoas ignora os seus direitos, né? Não faz a menor ideia das legislações, dos cumprimentos. E eu falo para vocês de uma área que eu conheço muito bem, que é a questão do direito tributário. Direito tributário, as normativas mudam o tempo todo, o tempo todo. E a pessoa, o contribuinte, ele não pode alegar, eu não sabia que era para fazer desse jeito. Não, porque a própria legislação, a lei de introdução ao Código, as normas do direito brasileiro, ela já exclui isso, essa possibilidade. Você não pode se desculpar porque não cumpriu a lei, ou se excusar de cumprir a lei dizendo que não conhece a legislação. Você tem que conhecer. Então, é o famoso te vira, né? Então, você tem que conhecer. Se você está trabalhando, seja no ramo do comércio, se você fez um contrato, se você resolveu montar uma empresa, você tem que conhecer a legislação aplicável ao seu negócio, tá certo? E aí, o artigo 4º vai trazer, vamos voltar lá para o nosso termo, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Primeira coisa importante que a gente falar é o seguinte, professora, a lei pode ser omissa? Pode. Pode ser que a lei não mencione aquele caso especificamente, ela não fale daquele caso especificamente. Então, aí nesse caso, se a lei não menciona essa questão especificamente, como é que o juiz vai decidir? É uma outra questão importante também, porque o juiz, e isso é o Código Civil que diz, o juiz ele não pode se excusar, dizendo, eu não vou julgar esse caso porque não tem lei para ele. O juiz não pode fazer isso. Mesmo que realmente não haja uma lei para julgar esse caso, o juiz vai ter que se virar, mas ele vai ter que dar uma solução para aquela situação. Então, se a lei for omissa, como é que o juiz vai decidir? Ele vai decidir utilizando algumas técnicas, entre elas 3, tá certo? Nós vamos ter aí a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, tá certo? Vocês vão ver uma disciplina ainda, eu acredito, que é pelo 3º semestre, que é uma disciplina chamada hermenêutica jurídica. E aí vocês vão estudar, basicamente, algumas técnicas específicas de interpretação. Mas para a gente entender melhor isso aqui, vamos voltar lá para o slide, para explicar para vocês como é que funciona a analogia, como é que funciona os costumes e a aplicação dos princípios gerais do direito. Deixa eu abrir aqui o slide prontinho. O direito, como vocês podem ver, ele tem, na verdade, diversas fontes. Então, quando a gente fala de fontes do direito, a gente fala exatamente de onde a gente vai buscar as respostas para responder os problemas jurídicos. Então, já que eu vou buscar as respostas para responder os problemas que aparecem dentro do universo jurídico, dentro do direito, eu vou buscar nas fontes do direito. Eu tenho necessariamente aí algumas fontes que eu vou dividir, que eu vou classificar como fontes formais, ou fontes diretas ou indiretas, e as fontes indiretas, são as chamadas fontes mediatas. As fontes formais, inicialmente, a primeira delas seria a própria lei. A lei é uma fonte formal do direito. Então, inicialmente, eu vou buscar a resposta para os problemas jurídicos na lei. Eu vou na legislação para verificar se eu consigo a resposta para esse problema jurídico. Uma fonte secundária, mas também uma fonte formal, por exemplo, é a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, esses 3 aí funcionam como fontes secundárias. E aí, professora, o que significa isso? Ops, eu passei com tudo aqui. Pronto. Esse slide era para estar antes, pessoal. Não sei como foi que ele foi parar aqui. Como é que a gente divide, então, essas 3 coisas, basicamente? A ideia realmente de lei, ou seja, do preceito jurídico, é o que a gente vai estudar durante todo esse semestre, como, por exemplo, o próprio Código Civil. O Código Civil é uma legislação formal. O Código Penal, o Código de Processo Civil são legislações formais. Eles são fontes primárias do direito, certo? Eu vou inicialmente para a legislação. Só que aí, no caso, imagine que eu não tenho
eu não teria uma lei falando realmente sobre aquele assunto. E aí, nesse caso, eu posso recorrer, por exemplo, a um caso parecido. É o que a gente chama de analogia. Então, a analogia ela vai pegar um caso parecido com aquele, eu vou comparar com aquele caso que eu estou tentando julgar e vou dar uma resposta semelhante. Mas porque esses dois casos, essas duas situações são duas situações parecidas, tá certo? E o costume geralmente é uma norma que é amplamente aceita pelas pessoas. Então, assim, eu tenho realmente o, no meio daquela sociedade, na vida daquelas pessoas ali ao redor, existe um costume. Esse costume ele pode ser utilizado como fonte do direito. O exemplo que sempre se dá, o exemplo que está nos livros de direito civil, e por aí vai, é geralmente a norma do cheque. Hoje em dia nem se usa mais tanto cheque, né, pessoal? Mas quando o cheque surgiu, o cheque ele é uma forma de pagamento à vista. Ele não é uma forma de pagamento à prestação ou uma forma de pagamento posterior. Ele é um pagamento à vista. Quando você emite um cheque e dá para a pessoa, é como se você estivesse pagando à vista. Só que, na verdade, por que se criou no Brasil? Especialmente, o brasileiro tem jeito para tudo. O brasileiro dá um jeitinho em tudo. O brasileiro criou a espécie de cheque pré-datado. Ou seja, você coloca ali no cheque uma data posterior, na verdade, seria uma espécie de cheque pós-datado, né? Você coloca, por exemplo, você está emitindo hoje o cheque, mas você coloca lá que ele só deve ser descontado no dia, sei lá, 22 de setembro, ou seja, mais ou menos daqui a um mês. Então, em regra, está incorreto. Assim, no momento que você dá o cheque, a pessoa já pode ir no banco e descontar o cheque que você deu, mesmo que a data esteja posterior. Só que se criou no Brasil uma cultura de que se você emite o cheque com uma data posterior, você quer que a pessoa só desconte naquela data, porque você só vai ter realmente dinheiro naquela data. Então, se criou realmente uma cultura de confiança, vamos dizer assim, né? Você emite o cheque e você só recebe o cheque de uma pessoa que você confia, porque você sabe que naquele dia em que a pessoa está colocando a data, você pode ir no banco que o dinheiro vai estar disponível para você. Então, a gente sabe muito bem que isso envolve até problemas. Então, assim, se você emite um cheque e você não tem fundos, isso é considerado um crime. Só que muitas vezes a legislação, os juízes decidiram em favor da pessoa que emitiu o cheque, mesmo ela tendo dado um cheque que naquele momento ela não tinha dinheiro na conta para emitir. Os juízes acabaram dando ganho de causa a essa pessoa, tá certo? Em virtude do costume, ou seja, todo mundo sabe que havia um costume, todo mundo sabia que havia um costume de você colocar um cheque com uma data posterior. É uma inovação brasileira. Hoje em dia, as pessoas já não usam mais tanto o cheque, tá certo? Mas durante muito tempo o costume foi amplamente aceito dentro do mundo jurídico. Tá bom? Hoje em dia é mais comum o uso do cartão de crédito, né? Entre outras coisas. Uma outra fonte do direito, pessoal. Ops, peraí. Uma outra fonte do direito, pessoal, é a equidade, tá certo? E aí o juiz ele também poderia decidir uma norma utilizando a equidade. Eu não vou falar necessariamente dos princípios gerais do direito, tá certo, pessoal? Tem um texto na plataforma para vocês, não sei se está disponível ainda no AVA. Mas a equidade em si seria uma espécie de senso de justiça por parte do juiz. Não é uma fonte formal do direito, mas o juiz ele pode tentar julgar de acordo com o princípio da proporcionalidade, com o princípio da razoabilidade, ou seja, tentando fazer a justiça para aquele caso especificamente. E aí, muitas vezes, o juiz pode decidir até mesmo contra a lei, baseado na equidade, baseada realmente na justiça do caso concreto. É muito controverso essa questão, até porque muita gente considera que você está dando muito direito para o juiz, muito poder para um juiz singular. A gente percebe que muitas vezes é necessário, especialmente quando você está considerando direito de família. As famílias no Brasil têm sofrido tem passado realmente por muitas modificações, e você percebe muitas vezes
que para manter o direito o juiz acaba tendo que recorrer a uma decisão que muitas vezes não está nem prevista em lei. É extremamente controverso, especialmente para nós advogados, analisar o caso. Mas como o juiz ele precisa dar uma resposta, e muitas vezes a resposta que a lei não está prevista na legislação, ou a resposta mais cabível não é a que traz realmente justiça para o caso concreto, o juiz deve decidir com base na equidade. Mas, professora, lá no início a senhora falou para a gente que a lei deve proteger o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que são essas três coisas, pelo amor de Deus, né? Gente, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, são três coisas que estão previstas aqui no artigo 6º da legislação, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E diz o seguinte, o parágrafo 1º diz o seguinte: reputa-se como ato jurídico perfeito aquele ato que já foi consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Então, quando eu olho para um ato jurídico perfeito, tá certo, pessoal? É exatamente aquela coisa que aconteceu, quando ela aconteceu, ela preenchia todos os requisitos e pronto, acabou. Então, eu posso falar disso aqui, por exemplo, em relação aos contratos. Quando eu efetuo um contrato, se todos os requisitos estão presentes, o contrato se efetuou. É um ato jurídico perfeito. Um casamento, se o casamento aconteceu, todos os requisitos foram preenchidos, as partes eram maiores de idade, ou se eram menores de idade, eram maiores de 16 anos e tinham autorização dos pais para se casarem. Se essas pessoas casaram por livre e espontânea vontade e o casamento aconteceu e foi consumado, o ato jurídico aconteceu. Não tem o que se falar. Então, nesse caso, se o ato jurídico aconteceu, ele gerou todos os direitos previstos, gerou direitos para aquelas pessoas, gerou obrigações para aquelas pessoas e pronto. Mesmo que venha uma lei nova, por exemplo, digamos aqui que um de vocês, com 16 anos, tenha se casado, né? E aí vocês conseguiram autorização dos pais de vocês, aquela coisa toda, efetuaram um casamento. E aí imagina que agora viesse uma legislação dizendo que não, agora não, menor de 18 anos não pode mais casar. Isso significa que o casamento dessas pessoas foi anulado? Não. Não, porque o ato jurídico aconteceu quando a legislação permitia. Então, o ato jurídico era perfeito, ele aconteceu de forma perfeita. Ele não vai, mesmo que uma lei nova apareça, ela não vai modificar aquele ato que aconteceu anteriormente, tá certo? Isso foi muito questionado, pessoal, mas é uma questão realmente de segurança jurídica. É para garantir, de fato, que tudo que acontece antes da legislação vai permanecer como está. Você vai garantir segurança para as pessoas que tiveram seus contratos, que estabeleceram relações, obrigações com outras pessoas, tá certo? Tudo aquilo que aconteceu, se obedecer à legislação vigente, é ato jurídico perfeito. E mesmo que uma lei nova possa, de alguma maneira, modificar a nova forma de fazer esses contratos, de estabelecer esses acordos, de estabelecer o casamento, por exemplo, essa legislação não vai modificar o que já aconteceu. Então, protege-se o ato jurídico perfeito. Tá certo? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Continuar, então, né? Professora, o que é direito adquirido? Por favor, pode perguntar. Tipo, nesse negócio do casamento, né? Quando uma nova lei vigora, o ato deixa de ser perfeito? Não, ele não é revogado. Então, deixa eu explicar novamente, para ter certeza que ficou entendido, tá certo? Digamos que vou pegar seu caso, digamos que você casou com 16 anos, tá bom, Bruna? E aí, hoje a legislação permite que uma pessoa menor de idade, com autorização dos pais, ela possa se casar, ok. Mas digamos que viesse uma legislação no próximo ano, dizendo que a partir de agora, ninguém mais com menos de 18 anos pode casar, nem com autorização do pai e da mãe. Isso significa que essa nova lei vai anular o seu casamento? Não. O seu casamento foi ato jurídico perfeito. Ou seja, ele continua, ele vai ser respeitado. Mesmo que a nova lei traga uma disposição diferente, dizendo que
por ser menor de idade, uma pessoa não poderia casar nem com autorização dos pais, os casamentos entre menores de idade ou entre um menor e um maior de idade que tenham acontecido antes da lei nova, eles estão resguardados, eles são perfeitos, atos jurídicos perfeitos, ou seja, eles não serão atingidos, eles não serão anulados, eles não serão modificados. Isso traz segurança jurídica, ou seja, se você casou antes, digamos assim, e você respeitou todas as normas, mesmo que venha uma lei nova, o seu casamento e os direitos, obviamente, que você adquiriu com esse casamento, permanecem os mesmos. Entendido? É isso que a legislação diz. A lei nova, mesmo que venha uma lei nova modificando uma situação anterior, essa lei não vai modificar os atos que aconteceram anteriormente a ela, contanto sejam atos jurídicos perfeitos, ou seja, acontecidos respeitando todas as normas do direito brasileiro. Você entendeu, Bruna? Todo mundo entendeu? Tem alguém Sim, casado obrigada. aqui? Menor de idade, casado? A gente garante nenhuma, né? Eu peguei um caso uma vez de uma mocinha, mas assim, foi bem interessante isso. Ela tinha se casado com 16 anos no interior e o marido dela, ele faleceu, ele foi atropelado por uma moto numa rodovia, eu não me lembro qual era a rodovia. Ele foi atropelado e faleceu. E ele tinha um contrato com o Porto do Pecém, acho que é isso. Uma empresa que prestava serviço Porto do Pecém. A gente ingressou com o pedido e a gente conseguiu a pensão por morte para ela, né? E isso ela era casada há mais ou menos um ano. Mas isso foi antes da legislação nova a respeito da pensão por morte, que saiu em 2016, se eu não me engano. Então, antigamente, se você casava, por exemplo, com uma pessoa, e essa pessoa, né, digamos assim, ela viesse a falecer, mas ela contribuía com a Previdência, no caso dele foi um acidente trágico, né, não foi culpa dele, ele estava, e um motociclista foi lá e atropelou, a gente ingressou com o pedido, porque o rapaz que atropelou tinha uns vínculos, não vou explicar direitinho para vocês, que é um pouquinho complicado, mas ela acabou tendo direito à pensão por morte dele. E ela vai receber isso a vida toda. Ela tinha 17 anos na época, 18 anos na época, e vai receber a vida toda essa pensão por morte. Hoje em dia a gente já não conseguiria mais, porque a legislação hoje determina que para você receber a pensão por morte do seu cônjuge, marido ou mulher que tenha falecido, você tem que ter pelo menos um período de, se eu não me engano agora, em torno de 20 anos de casado. Para ter direito, preciso checar, mas é mais ou menos isso, 20 anos de casados para você ter direito à pensão por morte. Então, Misericórdia. depois disso, você pode receber por um período assim, por um período parcelado. Então, até 5 anos, até 3 anos, até 4 anos, até 7 anos. Então, se você realmente... então, no caso dela, que só tinha 1 ano de casada, 1 ano e pouco de casada, hoje ela não receberia. Ela não teria direito, porque ela seria considerada muito jovem para receber uma pensão por morte. Mas na época a gente conseguiu. Ela vai receber a vida toda. Até hoje ela brinca, né? Doutora, eu devo a senhora meu sustento, mas é uma grande brincadeira. Mas na época podia, hoje em dia não pode mais. Eu confesso para vocês, professora, mas a senhora acha que isso é justo? Meu papel como advogada era necessariamente defendê-la, mas a questão é que a lei permitia. Hoje em dia a lei não permite mais. Então, hoje em dia, realmente, você vai analisar o caso a caso. Em regra, você só vai conseguir uma pensão por morte, realmente, se já houver para uma pessoa que já esteja na casa dos 30, 40 anos de idade. Então, ou seja, uma pessoa que já não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho com tanta facilidade. Mas deixa eu até checar isso aí depois, pessoal, eu passo para vocês para ver exatamente, porque a legislação é nova, eu não estou me recordando agora diretamente, como é que é dada, mas se eu não me engano é mais ou menos isso, 20 anos para você ter direito à pensão integral vitalícia. Se você tem menos tempo de casado, você vai ter aí uma redução desse tempo de pensão por morte do seu cônjuge, né, que veio a falecer. Professora, Pode perguntar, por favor. mesmo ela trabalhando, ela ainda continua recebendo a pensão? Continua recebendo. Tá certo? Então, continua recebendo. E, na verdade, não foi nenhum ato jurídico perfeito. Na verdade, foi um direito adquirido dela. Mas eu vou explicar agora. O que é o direito adquirido? Então, um direito que você recebeu. E uma vez que você recebeu, ninguém pode mais tirar de você. É exatamente esse caso que eu acabei de dizer para vocês, da pensão por morte.
Quando ela recebeu esse direito adquirido, ela preenchia todos os requisitos para receber a pensão por morte do marido, naquela época. Ela preenchia todos os requisitos. Ela era casada com ele civilmente, legalmente, tá certo? Ele contribuía com a previdência, ele faleceu dentro de um desastre. E a gente conseguiu, e quando ela recebeu essa pensão por morte, é direito adquirido, ela vai receber para sempre. Ou seja, mesmo que venha, e veio de fato, uma nova legislação revogando esses dispositivos, o direito dela à pensão por morte não foi afetado. Ela vai continuar recebendo, porque o que determina a lei de introdução às normas? O direito adquirido será protegido. Ou seja, a lei nova, mesmo que venha uma legislação nova, um decreto-lei novo, o direito adquirido que foi concedido anteriormente, ele não poderá mais ser modificado, não poderá mais ser tocado. Um outro exemplo muito melhor do que esse, com certeza, é a aposentadoria. Uma vez que você se aposenta, em regra, esse direito foi concedido. Ele não poderá mais ser retirado de você, a não ser que você passe por um fenômeno aí que vocês vão ver, que é o fenômeno da desaposentação. Mas aí quem faz é você mesmo o aposentado. Mas a pessoa, quando se aposenta, ela adquire um direito. O direito à aposentadoria é dela, ela preencheu os requisitos, ela cumpriu o que estava disposto na lei, ela se aposentou. Então, mesmo que venha uma lei nova, sei lá, uma reforma da Previdência nova, determinando outras regras, isso não vai atingir as pessoas que já são aposentadas. Não vai, porque o direito é adquirido. E foi adquirido naqueles termos anteriores. Então, o seu direito que você conseguiu, que você adquiriu, que você preencheu os requisitos e recebeu, esse direito não será tocado. Tá certo? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Sandra, gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Por favor, pergunte. No caso, assim, a esposa não recebe a pensão. E como ficam os filhos menores? Mas assim, o direito de família sempre dá essas coisas. Não, deixa eu ver aqui. Mas eu não entendi. Por que a esposa não recebe a pensão por morte? Assim, a minha pergunta é: a esposa não recebe, a nova lei diz que ela não recebe. E como é que Depende do. Não, mas depende depende, casal? depende do caso, Tânia. Porque no caso, se você tiver filhos menores, os filhos menores eles entram na legislação. Ele vai ter direito a receber, sim, aquela pensão do pai correspondente até completar a maioridade, tá certo? O que a legislação, eu só não me lembro agora porque eu não estou com a legislação aberta aqui, mas o cônjuge em si, ele já entende que ele já é uma pessoa maior de idade. Então, a lei anterior previa que a pensão por morte era vitalícia em todos os casos. Então, se o cônjuge faleceu, você podia ter 20 anos de idade, você recebeu uma pensão por morte para a vida toda. Agora, no caso do o menor de idade, se a pessoa que faleceu, ela te deixou filhos menores de idade, obviamente esses filhos serão amparados, eles vão receber sim, mas só até os 18 anos de idade, tá certo? O que a legislação tocou de fato, e era sobre isso que eu estava mencionando, é realmente acabar com essas pensões por morte vitalícias. A ideia era essa, basicamente. Então, assim, se concede-se a pensão por morte vitalícia como exceção, quase no caso, realmente, quando a pessoa já está, ela foi cônjuge daquela outra pessoa por tanto tempo, por 20 anos, por 25 anos, e ela realmente não vai ter como se inserir no mercado de trabalho, e ela vai ter o seu sustento prejudicado se ela não contar com aquela pensão por morte. Mas se a pessoa tem 22 anos de idade, ela pode receber essa pensão por morte, sei lá, por um ano, e depois disso a pensão vai ser retirada. Só o tempo realmente dela arrumar um emprego, dela voltar para o mercado de trabalho, mas ela não vai receber mais a pensão vitalícia. Então, isso foi o que acabou de fato, né? Mas os filhos menores não se preocupem, eles são sempre amparados. Eu estava me referindo necessariamente ao cônjuge, tá certo? Ao cônjuge especificamente, tá bom? No caso aqui, quando eu fui pedir a pensão por morte da minha avó, a nova lei já tinha entrado em vigor. Meu avô faleceu, minha avó, eles tinham sido casados por 67 anos, vocês terem uma ideia, né? E aí meu avô faleceu e eu fui pedir a pensão por morte da minha avó. Fiz todo o cronograma, aquela coisa toda, né? E aí quando a mulher pediu há quanto tempo eles ficaram, aí a mulher começou a me explicar, eles ficaram casados há 67 anos. Se ela não tiver direito à pensão por morte, acho que ninguém mais tem. Mas realmente
A ideia da legislação era priorizar esses casos, tá certo, pessoal? Continuando, então, aqui. E, por fim, coisa julgada ou caso julgado, tá certo, pessoal? É aquela decisão de que já não caiba recurso. Ou seja, depois que o juiz decidiu um caso, esse caso nunca mais ele nunca mais poderá ser revisto. Existe uma situação específica, né, a ação rescisória, que eu não vou falar hoje para vocês, tá bom? Onde uma coisa julgada pode ser revista, mas em regra, uma vez que uma sentença judicial é dada, não é mais possível haver nenhum tipo de recurso naquela ação, ou seja, você não pode mais apelar, você não pode mais recorrer a nenhum tribunal, você não pode continuar com aquela ação, porque a última decisão já foi dada, a gente considera esse caso como coisa julgada. E a coisa julgada, ela não pode ser revista. Você não vai poder mais ingressar com uma ação para questionar aquele caso, você não vai poder mais pleitear aquele caso no Poder Judiciário, porque é coisa julgada. Acabou, tá certo? Isso, pessoal, é exatamente uma questão de segurança jurídica. Se você permitir que o ato jurídico perfeito seja questionado, que o direito adquirido possa ser retirado, ou que a coisa julgada possa ser revista, você tira das pessoas a segurança jurídica. Então, assim, para que eu vou no judiciário, se mesmo que o juiz dê uma decisão, essa decisão pode vir a ser, o processo venha a acabar, posteriormente a decisão venha a ser revista? Não tem sentido. Então, é necessário que as coisas tenham um fim, para trazer paz para as pessoas. Então, se você pratica um ato jurídico, o ato se consumou, o ato acabou, pronto, acabou. Você tem segurança de que aquele ato realmente aconteceu. Você se aposentou, você pode ter a segurança de que a sua aposentadoria não será revista ou retirada, porque ela é um direito adquirido. Você ganhou um processo de indenização, você pode ter certeza de que aquela indenização que você recebeu, você nunca precisará devolver. Então, isso traz segurança jurídica para as pessoas, para que você realmente possa ter harmonia. Acabou o processo, acabou aquele ato. Então, aquilo dali é uma coisa que aconteceu e que vai ser respeitada, independentemente da legislação que venha posteriormente. Entendido, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tomar aqui meu café. Deixa eu ver aqui que horas são. Antes da gente entrar nesse novo tópico, preparei para vocês um exercício. Só um minutinho aqui, pronto. Não estou conseguindo abrir. Pronto, tranquilo. Eu preparei para vocês um exercício. É o seguinte, vocês vão checar aí quando vocês entrarem aqui na página de vocês vão ver, vou compartilhar minha tela, né, para vocês verem. Eu preparei um exercício para vocês, eu queria que a gente fizesse isso agora, tá certo? Vocês foram divididos aqui em equipes,
tá bom? Eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui na lateral da turma de vocês, para ver qual é a equipe que vocês aparecem. Hoje tem 2 equipes, a equipe Coragem e a equipe Justiça. As pessoas, por exemplo, que estão na equipe Coragem, tá certo? Deixa eu mostrar aqui. Os membros aqui da equipe Coragem são 4. Então, o Adeilson, o Yarley, a Maria Juliana e a Tânia, eles estão aqui no grupo Coragem. Quando vocês clicarem no grupo Coragem, vocês vão ver aqui que tem um texto para vocês responderem, tá certo? Uma espécie de aula 2, uma questão, tá bom? Que vocês vão ler e vão tentar responder. Vocês vão ter 15 minutinhos para responder isso aqui, tá certo? Exatamente sobre esse tempo que a gente acabou de conversar. Tá bom? Isso aqui, na verdade, obviamente, é um exercício teste para outros exercícios que nós teremos nas próximas aulas, mas eu já quero testar vocês em cada um, tá bom? Eu vou auxiliando, não se preocupem, fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Para que vocês já possam pegar a legislação e já possam ler. Então, eu vou encerrar aqui por hora. Aliás, eu não vou encerrar, a gravação vai continuar, mas vocês vão entrar nos grupos de trabalho de vocês, tá bom? Então, quem é do time Coragem, entra no time Coragem. Quem é do time Justiça, no caso está aqui, né? Deixa eu abrir o time Justiça. Gerenciar o canal, tá aqui. O time Justiça, se eu não me engano, eu tenho 3 membros, deixa eu ver aqui. Pronto, Viviane Stephanie, Lucilene e Bruna Kelly estão no grupo Justiça. Então, na lateral de vocês aí, vocês vão ver o grupo de vocês, tá certo? Então, gostaria que vocês me dissessem aí se vocês conseguem visualizar o grupo de vocês, se vocês conseguem entrar no grupo de vocês. E se tem alguém que não tem grupo. Todo mundo consegue visualizar seu grupo? André, eu acho que pelo celular não dá para entrar em grupo. Ou então não tô achando. Você não consegue entrar no Teams? No Não, caso, eu no teria que Teams eu consigo, só grupos. Não, Eu eu não sei, encontrei. você não consegue. No caso, eu acho que para vocês conseguirem acessar pelo celular, eu teria que desligar a chamada e vocês iriam para os grupos de trabalho de vocês. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a chamada e vou chamar vocês em cada um dos grupos. Vai levar um pouquinho de tempo hoje, mas uma vez que a gente tiver treinado nisso, a gente vai conseguir fazer isso sem problemas, tá certo? Com bastante tranquilidade para as próximas aulas, tá bom? Já pensando nos exercícios que a gente vai fazer nas próximas aulas. Então, eu vou encerrar a chamada e vou chamar vocês nos grupos correspondentes, tá certo? Ok. Permaneçam online, por favor.